Olá, espero que você tenha tido um excelente fim de semana e que essa nossa, que está começando nesta segunda-feira, seja bem abençoada também. Hoje estamos iniciando a campanha do Pix. Ela é importante demais porque nos permite estar aqui no dia seguinte. Sem essa singela ajuda, não teríamos condições de seguir adiante. E é justamente isso o que desejam aqueles que querem que todos fiquem nas mãos das empresas tradicionais de comunicação. Aquelas compradas para dizer apenas o que são pagas para dizer. Eles esperam que os meios alternativos, como o nosso, por exemplo, se sufoquem sem ter como cobrir os custos operacionais. Mas nós não. Nós temos você, que nos apoia e nos impulsiona para saber o que de fato acontece no país com veracidade. Nós somos os seus olhos, o seu canal. Essa campanha será um pouco diferente. Precisamos de R$ apenas, se você puder doar. Não precisa ser todos os dias da campanha, não. Apenas uma única vez. A gente coloca a campanha na semana inteira para ver se alcançamos aqueles que deixam para depois. Os preguiçosos. Mas olha só, se você doar hoje, não precisa doar mais em nenhum outro dia, entendeu? É só uma vez. E sua ajuda vai ser de suma importância e temos certeza que não vai te custar muito para ter acesso a esse serviço. Acesse a chave CNPJ aqui embaixo, 37667402, ao contrário, 54, e contribua. A gente tem que unir as forças, sim. E se você nos acompanha, entende perfeitamente a necessidade que todos nós temos. Podemos contar com você? Essa é a sua parte nessa luta que é de todos nós. Estamos juntos, sempre. Vamos lá. Muito obrigado. E no programa de hoje nós vamos mostrar que o governo Lula turbinou os recursos para o feriado de setembro. A turma está com medo do vexame de não aparecer ninguém nas comemorações. Governo reduz distribuição de dividendos e perde mais de 30 bilhões de reais com a Petrobras. E número 2 do GSI diz em depoimento na CPI do Distrito Federal que o general G. Dias é o culpado pela invasão do Planalto no dia 8 de janeiro. Esses são os principais destaques do programa de hoje que preparamos para você. Acompanhe conosco. Vamos lá, gente, a campanha do Pix já está valendo, já está no ar. São R$ apenas. Acesse aqui embaixo a chave CNPJ e faça a sua contribuição. Não precisa ser mais que R$ por favor, hein? Mas não deixe para depois. Você sabe que está rolando uma CPI do dia 8 de janeiro no Distrito Federal também, não sabe? Pois é. Ela é paralela à CPMI, que é a mista do Congresso Nacional. Essa CPI tem a mesma força que a irmã maior do Congresso, que envolve deputados e senadores. E o resultado de uma ajuda na composição da outra. Há muito tempo que as intenções dos envolvidos militares governistas nesse processo de investigação tem sido de desviar a atenção em cima do ex-ministro do GSI, G. Dias, para qualquer um outro que segure o rojão. Mas não tem sido tão fácil como os governistas esperavam. O acusado da vez é o general Carlos José Russo Assunção Penteado. Ele era o número 2 do GSI na época em que o general Heleno estava como ministro-chefe ainda no governo Bolsonaro. Depois, dado a competência em que exercia a função, continuou como o imediato, o secretário executivo, o número 2 também na gestão do general do Lula, o G. Dias. Depois daquela confusão toda, o governo Lula e o general G. Dias começaram a pôr a culpa da falha na segurança em cima dos chamados infiltrados, gente remanescente do governo anterior e que teria interesse no colapso do sistema que se estabelecia naquela época do conflito. E uma dessas pessoas apontadas, claro, era justamente o generalzão Penteado, que depois, hoje, na CPI do DF.
Penteado não segurou a língua e disparou contra G. Dias, dizendo que não recebeu nenhum aviso sobre o risco iminente de invasões do Palácio do Planalto. Avisos esses que deveriam ter sido repassados pelo chefe da pasta, ele mesmo, o general G. Dias, pois os invasores sequer ainda tinham chegado na Praça do Congresso. Havia tempo suficiente, de sobra, para conter o tumulto, revelou Penteado. Ele disse, abre aspas, não recebi nenhuma informação sobre o risco de invasões, portanto não poderia passar nenhuma informação ao G. Dias. Às 8 horas da manhã, o então diretor da ABIN, Saulo de Moura Cunha, avisou o G. Dias sobre a manifestação e o grau de violência que havia. Às 8h36, o ex-ministro já tinha chegado à conclusão. Das 8h36 até a invasão do Planalto, teríamos tempo de fazer muita coisa. Teríamos tempo de fazer o plano de chamada dos gabinetes e colocar os militares. Teríamos tempo de levar as tropas para o plano escudo. Teríamos tempo de reagir. Não recebemos a informação. Fecha aspas. Viu aí que o general Penteado, assim como muita gente, já sabia do que poderia acontecer naquele dia, mas ninguém fez absolutamente nada porque não recebeu ordens superiores. Penteado confirmou que G. Dias recebeu sim os inúmeros avisos do diretor da ABIN sobre o risco de invasões, mas ignorou e ainda afirmou no depoimento na CPMI do Congresso que não foi avisado de nada. Como é que pode isso? Aliás, ele foi muito grosseiro com os parlamentares que o inquiriram, respondeu às perguntas que escolhia e se recusou a esclarecer fatos questionados pelos parlamentares da oposição. Fez uso do direito ao silêncio, garantido um dia antes pelo Supremo, mas não devia, por ser ele parte da acusação. Como? Ele, acusando os manifestantes de atos hostis, vai ficar em silêncio? Ele tinha era que abrir a boca e sustentar o que vinha afirmando até então. As evidências são muitas, inclusive contando com as imagens dele dentro do Planalto, ajudando os invasores a se locomover, imagens que o general não conseguiu convencer. Sendo assim, o caminho dos trabalhos da CPMI, assim como da CPI do Distrito Federal, deve ser mesmo pela condenação do general G. Dias. O problema é que, para condená-lo, a conclusão tem de estar no relatório final. E quem é a responsável pela confecção desse relatório na CPMI do Congresso? Ela mesma, a senadora Elisiane Gama, da base aliada do governo eleita pelo Maranhão e amiga íntima do ministro Flávio Dino, também suspeito e apontado pelos parlamentares como envolvido até o pescoço nesse caso. Alguém acredita que o relatório vai recomendar pela responsabilização desses dois? Vai ser difícil. Então vamos ver o seguinte. Vamos lembrar agora, que estamos começando hoje a campanha do Pix. Apenas R$2 e você nos ajuda a ficarmos de pé. Então vamos lá, acesse a chave CNPJ aqui embaixo. O número é 37667402-1000 ao contrário 54. Está aqui embaixo. Vá lá, acesse e faça a sua doação. Lembrando que basta apenas uma vez e não é necessário mais que R$2. O pessoal fica tímido e não contribui, mas precisamos da sua ajuda. Vamos lá, contribua e peça também para que os seus contatos façam o mesmo. Por favor. Vamos lá, voltando para o texto principal. Na área da economia, o governo federal está dando mais um tiro no pé. É impressionante como se erra nesse governo e a razão é porque fica distribuindo cargos adoidado para os políticos que estão apenas interessados no dinheiro do orçamento das pastas. Em uma medida populista, Jean Paul Prates, que é o presidente que Lula colocou na Petrobras, resolveu cortar a distribuição de dividendos para os acionistas. Só que o governo federal é o maior acionista da petrolífera, respondendo hoje por 36,61%, juntando com as participações do BNDES e o BNDES Par. Com isso, deixou de abocanhar cerca de 31 bilhões de reais que seriam recolhidos aos cofres públicos.
É impressionante a incompetência dessa gente. Fica criando impostos e mais impostos para arrecadar mais, prejudicando os mais necessitados, mas por causa do ativismo político abre mão de uma receita dessa magnitude em um momento que não podia. Só para se ter uma ideia, no segundo trimestre de 2022, a Petrobras distribuiu 9 bilhões e 700 milhões de dólares americanos, ou seja, 48 bilhões de reais. Tudo isso ainda no primeiro semestre do ano passado. Após o novo comando da estatal aplicar as mudanças, os dividendos despencaram para 3 bilhões e 400 milhões de dólares, ou 16 bilhões e 800 milhões de reais, apenas entre abril e junho de 2023. Uma queda vertiginosa e que provocou a corrida em debandada dos investidores nacionais. Os dividendos distribuídos pela Petrobras no ano passado bateram recorde, foram 217 bilhões. E quase 80 bilhões de reais escoaram diretamente para os cofres públicos. Foi muito bom naquela época. Enquanto o caminho for pelo populismo, do jeito que está agora, nenhum acionista vai querer bancar essa política de dividendos. No way. E já que o assunto é grana, o governo Lula turbinou o orçamento para o desfile de 7 de setembro na esplanada dos ministérios em Brasília. Tem gente dizendo que se trata do medo da vergonha que irá passar se o público não comparecer ao desfile das tropas militares. Haja pão e mortadela para saciar os que irão comparecer, hein? Segundo o que foi divulgado hoje em vários sites de notícias, o presidente Lula abriu os cofres e os valores devem chegar a pelo menos 3 milhões de reais. Só para se ter uma ideia, no ano passado, que contou com mais de 1 milhão de pessoas na esplanada, o ex-presidente Bolsonaro gastou cerca de 971 mil reais, que nos dias de hoje, atualizados, dariam no máximo 1 milhão e 200 mil reais. Veja que o governo Lula está gastando mais que o triplo do valor gasto no ano passado. E esses números se referem apenas à montagem e organização da estrutura, deixando de fora ainda as diárias pagas aos militares, o que deve elevar ainda mais os custos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, que é um dos nomes cotados para a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, disse que o 7 de setembro em Brasília não será a repetição do dia 8 de janeiro. Claro que não. Ele garantiu que as forças de segurança estarão em alerta máximo na capital para as comemorações. Resta saber o que ele se refere ao dizer comemorações. O que o povo vai comemorar? Tem motivo para isso? E se no ano passado o ex-presidente gastou menos que 3 vezes o que o atual governo está gastando essa semana e foi daquele jeito, onde serão gastos os outros mais de 2 milhões de reais? Alguém pode dizer? Ali na esplanada é só uma avenida larga, nada mais. Mas fazer o quê, né? Nos diga aí nos comentários onde você acha que o governo vai gastar essa verba toda. Depois de um anúncio como esse, a esplanada acaba parecendo um barril de pólvoras. Quem vai ter coragem de comparecer ali? Opa, e de novo, para comemorar o quê? Só mais uma coisinha com relação a esse assunto. A decoração da esplanada, curiosamente, está nas cores da bandeira brasileira: verde, amarela, azul e branca. Não tem vermelho, não. Mas aqueles que passeiam pela Praça dos Três Poderes com camisas amarelas são considerados bolsomínios. Portanto, muito cuidado com o que você vai vestir no dia 7 de setembro. E, pessoal, olha só lembrando mais uma vez que nós estamos na campanha do Pix. Ei, olha eu aqui de novo. Não deixe passar em branco, não, por favor. Vale a pena nos ajudar a manter um canal assim, de acesso à informação limpa e verdadeira sobre o que acontece no Brasil e no mundo, e que só tende a crescer. Ajude, doando apenas R$2. Acesse a chave CNPJ aqui embaixo, 37667402, ao contrário, 54, e colabore apenas R$2, só isso e nada mais. Obrigado.
E já que tocamos nessa questão do 7 de setembro, o ano passado, o ex-presidente Bolsonaro vai ser operado mais uma vez. Hoje ele concedeu uma entrevista e confirmou que 2 cirurgias estão confirmadas para a semana que vem. São elas de correção de septo, no nariz mesmo, e a outra para controlar um refluxo gástrico no esôfago. São 2 cirurgias relativamente simples, mas que requerem um cuidado muito especial. O ex-presidente é esperado para internação e exames pré-operatórios já na próxima segunda-feira, dia 11 de setembro. As 2 cirurgias acontecem no dia seguinte, terça-feira. Bolsonaro tem uma suboclusão intestinal provocada pela facada que tomou durante a campanha de 2018. Ele já passou por 4 cirurgias após aquele atentado. Já a cirurgia de desvio de septo ocorre quando o nariz não apresenta as fossas nasais retas e atrapalham o processo respiratório. Com relação aos refluxos, muitos atribuem ao estado emocional que o ex-presidente está sendo forçado a passar com as inúmeras investidas, principalmente da Polícia Federal, contra ele e a família dele. Nós vamos acompanhar tudinho de perto e torcer para que dê tudo certo. E ficamos hoje por aqui. Se você gostou, não deixe de dar um like e principalmente contribuir com a nossa campanha do Pix, que está começando hoje. Acesse a chave CNPJ aqui embaixo e colabore conosco. Agradecemos muito. Um forte abraço, obrigado por tudo novamente e que tenhamos todos uma excelente semana. Até a próxima.